Uma das maiores dificuldades que os pais enfrentam nessa jornada da educação é quando as crianças simplesmente não escutam ou não obedecem. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou trazer um guia prático para aqueles momentos que as crianças estão cansadas ou que você precisa que ela faça alguma coisa, como sair de casa ou sentar na cadeirinha, ou quando a gente só precisa de um lembrete para tentar mudar a estratégia aí para que sua criança consiga te ouvir. Eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, porque mais do que só dar dicas, eu quero te explicar o porquê é tão difícil a criança te obedecer. Mas se você tá com muita pressa, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo o exato momento que eu começo a dar as estratégias mesmo. E aí você assiste só essa parte e você pode voltar depois para ver o vídeo inteiro. Oi, meu nome é Carol e eu sou educadora há mais de 10 anos. E hoje em dia eu trabalho como professora numa escola Montessori aqui na Austrália. Eu também sou educadora parental e eu ajudo pais todos os dias a educar os seus filhos com mais calma e consciência. A primeira reflexão que eu quero que a gente faça é: será que a culpa é só da criança? E eu não quero aqui condenar os pais, nem nada disso, mas o que eu faço como professora todos os dias é uma autoanálise, uma autorreflexão. Quando acontece alguma coisa que foge do meu controle, eu sempre penso: que parcela de culpa eu tenho nisso? O que eu estou fazendo errado? O que eu posso fazer melhor? Então, no caso, a criança não está te ouvindo, o que eu preciso melhorar aqui na minha conexão com a criança ou na minha comunicação com essa criança, que eu vou conseguir ajudar ela nesse processo. E eu sei que muitas vezes a gente quer uma dica prática, que funcione e milagrosa, na verdade, mas a gente tem sim que fazer essa autorreflexão e eu te garanto que dá certo, dá resultado. Então, calma, vamos lá, vamos junto. O ideal no mundo perfeito é que você combine o que a criança precisa, o que você precisa que a criança faça ali, né, o que você tá pedindo para ela, que você combine isso com o desenvolvimento dela. Então, eu vou te explicar. É como se de um lado tivesse ali o corpinho dela pedindo uma coisa pra ela, então, sei lá, vou tocar ali na tomada, uma coisa que teoricamente ela não pode, mas o corpinho dela tá pedindo isso pra ela porque ela tem esse instinto de desenvolvimento, e do outro lado tá você falando pra ela não fazer. Então, percebe que é muito difícil a criança controlar essas duas vozinhas na cabeça dela? Então, por isso que o ideal é que você entenda um pouco do desenvolvimento dela, do que ela tá procurando ali, pedindo, para que vocês se encontrem no meio do caminho. Eu gosto sempre de dar um exemplo do meu professor incrível, o Gabriel do Lar Montessori, que ele falava assim, um exemplo simples, né, do subir no sofá, né, então, desce do sofá, menino, não quer que a criança sobe no sofá. Subir no sofá é o corpinho dele pedindo para ele escalar, pedindo para ele se movimentar, pedindo para ele, né, várias questões aí do que desenvolvimento promove o subir no sofá. E do outro lado tá você falando, não pode subir no sofá. A criança fica naquele conflito. E se a gente pensasse, talvez a criança tá querendo se movimentar e tal. Em vez de não sobe no sofá, ele fala assim, se a gente subir no sofá, a gente tem que tirar a meia. Não pode subir no sofá de tênis. Pronto. Problema resolvido. Você juntou o que você quer que a criança faça, ou seja, tem que tirar o sapato para subir no sofá, com um desejo ali que a criança tá precisando, né? O corpinho dela tá precisando. Então isso é muito interessante. Isso é só um exemplo, óbvio, mas várias maneiras que a gente pode usar, e aí aquela reflexão diária, né? Como que eu posso ali pedir uma coisa que a criança esteja preparada para fazer também. Outra reflexão que também é muito importante é: meu filho não me escuta. Primeiro, de onde vem, quais são os gatilhos, né, quando o seu filho não te escuta? O que isso te gera? Né? Quais são os gatilhos? O porquê você fica tão nervosa com isso, né? Onde isso ressoa dentro de você, né? Talvez, como eu disse anteriormente, eles não estão ouvindo a gente porque a nossa comunicação tá falha ali com a criança. Então, às vezes, também é um convite para nossa própria autorreflexão. Um exemplo, né, na sala de aula, eu tô numa sala de aula que eu tenho 15 crianças, e eu tenho a tendência de querer controlar muito tudo ali, né? Tipo, controlar as crianças, controlar o que tá acontecendo. E, obviamente, que isso não é possível numa sala de aula com 15 crianças. Ainda mais uma sala Montessori que cada criança tá fazendo uma coisa diferente. E eu sei que o meu gatilho é perder o controle. Então, quando eu começo a perder o controle ali do que tá acontecendo, eu começo a me frustrar, eu começo a perder a paciência, eu começo a não ser uma professora muito bacana ali. Então eu tento sempre ter essa reflexão. Peraí,
O que está acontecendo aqui? Por que a criança não está me ouvindo? E o que eu posso fazer diferente? Então, sem mais delongas, vamos para as estratégias. E não são assim, dicas para fazer o seu filho te escutar. Não é tão simples assim. Mas eu te garanto, se você seguir essas 10 estratégias e se você conseguir se comunicar com a sua criança de uma forma que você se conecte primeiro, eu tenho certeza que você vai ver muita diferença na comunicação entre vocês. Quer ver uma coisa que a gente faz muito? Você tá lá na cozinha e você precisa que seu filho vá tomar banho, por exemplo. E aí você fala, filho, vai tomar banho. Já falei, vai tomar banho. Já vai tomar banho. E aí você pode falar, Carol, mas até parece que eu vou parar tudo pra ir lá, olhar, falar com meu filho. Mas sim, eu te garanto que isso faz muita diferença. E isso não é frescura, não é balela de educação respeitosa, nem nada disso. Mas é muito mais provável que seu filho te escute quando você vai até ele do que você gritando de longe. Então, não grite de longe, isso não vai funcionar. Você vai abaixar na altura da sua criança ou você vai só olhar no olho da sua criança para você ter certeza que ela tá ali te ouvindo, que ela tá vendo o que você quer que ela faça, que ela tá ali com um contato visual com você. Eu tenho um exemplo, né, na sala de aula, tem um aluno que é bem desafiador, digamos assim, e os pais relatam muito que ele não escuta, que é muito difícil em casa. E na escola, eu acho que por já ter muito essas estratégias aqui muito definidas na minha cabeça, a criança me escuta, né? Esse menino me escuta. E aí um dia a gente tava lá no parque e tal, e a mãe, eu acho que era a mãe queria ir embora e tal, ele tava brincando, então eu tinha que falar a mãe tava tentando falar pra ele guardar o brinquedo pra ir embora. E aí a mãe tava, fulano, vamos, guarda o brinquedo, não sei o quê, vamos, é hora de ir embora. Nada. E aí eu precisava ir embora também, porque já era no final do dia, e aí eu fui lá e fiz exatamente isso. Eu cheguei perto da criança, eu abaixei no nível dela, olhei no olho dela e falei, né? Agora é hora de ir embora, vamos guardar o brinquedo. Né? E aí eu também utilizei outras técnicas que eu vou falar pra vocês. E ele me escutou. E aí eu voltei pra continuar conversando com a mãe e ela, Carol, eu não sei o que você faz, que ele te escuta, né? E aí, enfim, compartilhei com as mães essas estratégias, mas falei isso, que eu acho que é uma que funciona muito, que é você olhar para a criança, olhar no olho dela e falar, né? Falar realmente o que você quer que ela faça. E não ficar gritando de longe. Então essa é uma das muitas maneiras que é muito mais provável que seu filho escute. A segunda coisa é que às vezes menos é mais. Eu uso muito também com os meus alunos, que é às vezes só falar uma palavra, então, sei lá, eles têm que colocar o chapéu pra sair fora, pra brincar lá fora. Então, às vezes eu só falo chapéu, em vez de, tem que pegar o chapéu, você que esqueceu, chapéu. E aí a criança já sabe, né? Então, às vezes é muito melhor você falar uma palavra ali do que ficar dando aquele sermão pra criança. Outra coisa que funciona muito é dar instruções claras. Às vezes a gente dá 3, 4, 5 instruções ali pra criança e ela não vai fazer nenhuma delas. Então, muito mais claro assim, o que você quer que ela faça. Então, ao invés de dizer, por exemplo, sei lá, ela tá brincando no quarto e aí você quer que ela guarde o brinquedo, lave a mão e vá pra mesa jantar. Ela não vai te ouvir. É muito melhor você falar, ok, agora é hora de guardar os brinquedos. E lembra que você não vai gritar lá da cozinha, né? Você vai até a criança, vai abaixar, vai olhar no olho dela e tudo mais. Então fala assim, agora é hora de guardar o brinquedo. E aí deu tempo para a criança guardar o brinquedo. Ou agora a gente vai jantar. E só. A quinta estratégia é escolhas limitadas. E aí você pode estar falando assim, até parece, Carol, essa balela de dar escolha para a criança não adianta. Mas, gente, sério, confia em mim. Confia em mim. Funciona. Então, vamos dar o exemplo aqui do quarto, né? Tá uma bagunça lá, você falou para a criança, vamos guardar o Lego. Né? Aqui também já entra a escolha limitada, né? Então você pode falar assim, você quer guardar primeiro os Legos ou guardar os seus carrinhos? Percebe que não tem nem a opção de não guardar? É só assim, Lego ou carrinho? E aí a criança pode escolher, assim, ela gosta desse senso também de estar no comando, né? Muito melhor do que você ficar ditando regra ali, agora você vai fazer isso, agora me obedece e tal. Então, escolhas limitadas também funcionam bastante. A sexta estratégia é assim, muito, muito importante, que a gente também faz sem perceber, pediu pra criança fazer uma coisa, você vai contar até 10 na sua cabeça. Então você vai pedir alguma coisa, sei lá, é hora de guardar os brinquedos. E você não vai falar mais nada.
Você vai, lembra que eu falei? Você vai abaixar no nível dela, você vai olhar no olho, você vai ter certeza que ela tá te ouvindo, que você tá ali presente na hora que você pediu pra ela o que quer que seja. Você deu escolhas limitadas, enfim, e aí você pediu. E aí você vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenta em casa e depois você me fala. O que acontece é que a gente pede uma coisa e passa no máximo 2 segundos e a gente já quer que a criança comece a fazer aquilo que a gente falou, né? Ou sei lá, ela tá jogando videogame e aí você fala, é hora de desligar o videogame. E você acha mesmo que ela vai desligar no mesmo segundo que você falou. Então dá esse tempo, né, de processamento mesmo, porque o tempo de processamento da criança não é o mesmo que o nosso, né? Então a gente tem que dar sim esse tempo aí pro cérebro dela entender o que você tá pedindo e que ela comece a agir, né? Então não subestima esse contar até 10, às vezes até 15, até 20, mas geralmente eu faço isso na sala de aula e dá muito certo contar até 10. E obviamente se aí você contar e a criança não fizer, você volta lá e repete o passo a passo de novo. E talvez também ouvir o que a criança quer e vocês tentarem que seja um comum acordo ali. Outra coisa muito importante que a gente acaba esquecendo é dividir a tarefa em etapas. Então imagina assim que você chega no quarto da sua criança e tá uma bagunça, tá tudo espalhado. Se você falar, é hora de arrumar o seu quarto, a criança vai se sentir tão estimulada, tão super estimulada, que é muito difícil que ela vá arrumar todo aquele quarto sozinha ali na hora. Então, dividir a tarefa em etapas é muito importante. Então, por exemplo, se tá aquela bagunça toda, você pode falar, você quer guardar primeiro? Aí a criança vai falar, o Lego. Fala, então tá, vamos guardar o Lego primeiro e depois... Então, dividir em etapa é muito importante. Então, essa coisa de usar o humor, né, eu acho que às vezes a gente não tá ali no clima mesmo, né, mas sempre que você achar que você consegue, né, se utilizar de humor de alguma maneira, funciona bastante também, né. Então, em vez de falar, tá na hora de ir embora, né, você tá no parque e falar, tá na hora de ir embora, tal. Talvez você falar, 1, 2, 3, vamos ver quem chega primeiro no carro, ou alguma coisa assim. Usar esse humor, a criança ama brincar, a criança ama ver o adulto brincar, o adulto ser, né, fingir que a gente fala silly aqui, né, que você fazer besteira, bobagem, eles adoram isso, então pode funcionar bastante. Agora, essa dica é assim, eu acho que essa seria uma das mais importantes. Eu tô falando que todas são importantes, mas essa aqui, eu sei que é muito difícil. E aí o que a gente fala é escolha as suas batalhas, né? Muitas vezes não dá para toda hora querer corrigir, querer conversar, enfim. Mas quando você fala uma coisa e você não sustenta aquilo que você falou, a criança acaba aprendendo que as suas palavras não têm muito valor. Então, por exemplo, no exemplo de ir embora do parque, se você falar, é hora de ir embora, a gente já vai embora, mas a gente tá indo embora, hein? É hora de ir embora. E se realmente você não for embora, a criança vai pensar, minha mãe só fala, mas na verdade ela não faz o que ela fala. Então se você falar, por exemplo, daqui 5 minutos a gente vai embora. É muito importante que depois de 5 minutos vocês vão embora. E aí também você pode guiar a criança nesse processo, né? Então, tipo, agora é hora de ir embora, e aí pode pegar na mãozinha dela e conduzir ela pra ir embora, né? Então é muito importante que você siga o que você falou exatamente, porque a criança é muito, muito boa em perceber quando você fala uma coisa e depois faz outra, ou você fala e aí depois você deixa pra lá. Então, obviamente, escolha suas batalhas. Tem coisa que na sala de aula eu meio que finjo que não vejo e tal, mas quando eu falo isso vai acontecer, eu tenho que ter certeza que aquilo vai acontecer. O que acontece quando a gente não segue o que a gente falou, né? Quando a gente fala uma coisa e a gente é inconsistente, às vezes sim, às vezes não, a criança começa a te testar, porque ela entende que ali você não tá firme naquilo que você falou. A criança tenta te desafiar para tentar entender onde que tá o limite ali. E ela pensa, meu pai e minha mãe, eles falam que não pode tal coisa, mas às vezes pode. Ou se eu pedir com um jeitinho, se eu insistir muito, ela deixa, né? Então, de novo, a gente tá cansada, a gente sabe que é muito difícil. Então, às vezes, se você acha que você não vai poder sustentar aquele limite, aquilo que você falou, simplesmente não fala. É melhor, né, pra criança não ficar confusa mesmo daquilo, né? Então, por exemplo,
A criança tá jogando videogame, e aí você fala, 5 minutos, você vai desligar. E aí passa 5 minutos, e você não fala mais nada, ou a criança fala, ai mãe, por favor, só mais meia hora, tal. Você concordar com aquilo, falar, ai, tudo bem, vai. Você não tem noção do mal que você tá fazendo pra criança, porque ela vai ficar confusa, mas também pra você mesmo, né? Que você tá arrumando pra sua vida um problemão que é sua criança perceber que às vezes você não vai cumprir com o que você combinou ali com ela. Outra coisa muito importante é tentar ser um pouco racional, né? Então, o que você tá pedindo pra criança? Ela consegue? Então, por exemplo, se você pedir pra criança de 1 ano até 2, assim, 1 ano principalmente, pra ela não encostar em alguma coisa, pra ela não colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Ela não vai te ouvir. Por quê? Porque o cérebro dela, o desenvolvimento dela, ainda não tá, o cérebro dela não tá pronto pra ouvir pra te obedecer nesse momento. Porque lembra que eu falei no começo do vídeo, do corpinho dela, ela tá ouvindo ali os instintos dela? E 1, 2 anos a criança tá totalmente descobrindo o mundo, então ela quer tocar em tudo. Então não adianta você falar, filho, não põe a mão na tomada. Eu já falei que não pode pôr a mão na tomada. Ela não vai te ouvir, né? Então um jeito também da gente não se frustrar tanto é perceber, o que eu tô pedindo aqui, a criança consegue, dentro do desenvolvimento dela, ela consegue fazer isso? Se sim, beleza. A criança tá cansada? Tá com sono? Tá com fome? Então, às vezes, ela não tem recurso interno ali pra ouvir você, pra te obedecer mesmo, porque ela tá com fome, ela tá cansada, né? Então, também a gente ter essa sensibilidade pra ouvir a criança ali e tentar entender o contexto também ajuda bastante. O bônus aqui é que a gente tenta evitar ao máximo falar não. Eu vou ter que pensar agora o que eu falo, mas funciona muito, por exemplo, na sala de aula, em vez de falar, a gente não corre, eu falo, a gente anda na sala de aula. Aquela coisa da clareza que eu falei da comunicação faz muito mais sentido para a criança. Você fala o que ela pode fazer do que o que ela não pode fazer. Eu posso trazer isso mais detalhado em outros vídeos. Enfim, educar não é muito sobre uma guerra de braço ali, quem que vai ganhar. É muito mais a gente tentar construir uma ponte com as nossas crianças para que ela se sinta compreendida também. E aí, a partir disso, a cooperação, ela ouvir o que você está pedindo, é muito mais fácil. Faz isso de uma maneira muito mais espontânea, né? Não é uma obrigação de, eu vou te obedecer só porque você está falando. Então, quando o seu filho não te escuta, não te obedece, às vezes ela precisa muito mais de uma clareza, de uma conexão com você, do que mais bronca ainda, que você grite mais. Então é isso, pessoal. Se essas estratégias fizeram sentido e te ajudaram de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal, já salva esse vídeo e volta sempre que você precisar. E aproveita também e já manda para os pais, para mães que você conhece aí. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Gente, tive que voltar aqui. Acabou a bateria da câmera. Gente, voltando, acabou a bateria da câmera. Tive que parar de gravar. Tô ainda aprendendo como é que funciona esse negócio aqui de YouTube e de câmera, enfim. Primeiro vídeo,